Mancini, você tem um jogo na Copa do Brasil no meio de semana, com todo respeito ao Rio Branco, uma equipe de quilate inferior aos que disputam o Campeonato Paulista e um clássico no domingo. Você pode fazer novas experiências no meio de semana? E qual o esquema para o domingo contra o Corinthians? Então não vale falar que eu estou sendo precoce, hein? Não, o esquema do Corinthians eu não vou falar, porque do outro lado tem um mano que enxerga, que sabe a maneira do Santos jogar, né? Nesse jogo de quarta-feira agora, eu até gostaria de fazer alguma mudança, de botar um time diferente em campo, mas eu não posso, de repente, correr um risco desnecessário, né? Dá para você jogar na quarta-feira e dá para jogar de novo no domingo, né? Então o Santos vai ter que ser forte na quarta-feira, eliminar o jogo, eliminar a fase, passar de fase na Copa do Brasil e, logicamente, aí ele vai chegar no jogo do Corinthians um pouco mais, com mais força, com mais confiança, que é necessário para que você entre num clássico, desenvolva bem o seu sistema de jogo. A gente sabe que esse tipo de jogo ele é decidido muito mais até do lado emocional do que do físico técnico. Então eu espero que para o domingo que vem o time já tenha vencido mais um jogo. Alexandre Oliveira está com Fabiano Heller na área de entrevistas. Alexandre, vamos ouvir aqui o Fabiano. Que a gente possa classificar, né? Eu sou meio chato, Fabiano. Vocês vão falar de quarta-feira, tem o Rio Branco, mas e o clássico de domingo? Já estão pensando, não dá para tirar da cabeça isso? De maneira nenhuma vou te chamar de chato. É normal essas perguntas. Sinceramente, não adianta a gente pensar no Corinthians, já que a gente tem um jogo de quarta. De coração eu te falo isso porque é muito importante também pra gente na Copa do Brasil. Já pensou se a gente em casa é eliminado? Então não adianta menosprezar o adversário, a gente precisa da classificação, o nosso objetivo também é o Paulista, mas também é a Copa do Brasil. Então é importante estar bem focado na Copa do Brasil, já que a gente não classificou ainda. Mas esse jogo na Copa do Brasil de meio de semana, que antecede um jogo clássico contra o Corinthians, ele não pode servir como laboratório para o time treinar realmente, já que não é um jogo tão forte, mas experimentar algumas coisas? Não, de maneira nenhuma. Hoje em dia não tem jogo mais fácil, né? Vocês viram aí, antes dessa partida que a gente jogou em casa, acabamos empatando a partida. Teoricamente era uma partida fácil, acabou complicando e nos tirou do G4. Então a gente não pode, nessa Copa do Brasil, ir pensando assim, né? Realmente é um time pouco conhecido nacionalmente, mas é muito importante pra gente a gente classificar. Então não adianta a gente ficar botando em segundo plano, que de repente a gente pode ter uma surpresa e não classificar na Copa do Brasil. O importante é focar agora, quarta-feira, e depois, consequentemente, Corinthians. E não está nos holofotes como Corinthians, São Paulo, Palmeiras, acaba ajudando de alguma forma o Santos? Ajuda, né? É importante comer pelas beiradas, né? Mas como eu sempre dou as entrevistas e falo, não quer dizer, de repente, que um time que classifica em quarto, não quer dizer também que não vai ser campeão. Entendeu? Acho que depois que classificam os quatro, acho que são jogos difíceis, todos têm condições de saírem campeões. Então, espero que continue assim, falando um pouco da gente, a gente vai comendo pela beirada e depois a gente consiga o nosso objetivo. O Santos 2002 foi campeão assim, saiu em oitavo e acabou sendo campeão, né? Justamente, hoje eu não dei esse exemplo, mas sempre tem dado isso, né? O Santos não era favorito naquela ocasião, classificou em oitavo na última partida e acabou sendo campeão. De repente, meu objetivo, claro, é classificar nas primeiras colocações, mas se não der em quarto também a gente está classificado e com grandes condições também de sairmos campeões. Obrigado, Fabiano. Está o Lúcio Flávio falando aqui do lado, vamos ouvir ele. Ideal, né, em termos de condição para você já suportar uma carga de jogos como nós estávamos tendo no início da competição, e eu me recordo que pelo menos os 3 primeiros jogos nós pegamos com chuva, campo pesado, e agora aí eu tendo todo esse tempo para me recuperar e, é claro, tendo paciência para aguardar, né, o momento para jogar, agora de repente aí colocar uma situação um pouco diferente, né, na cabeça do Wagner, para ele estar analisando aí todos os detalhes para ver quem vai jogar. Como é que foi para você, como é que ficou a tua cabeça nesse período em que você chegou como grande contratação, todos esperando muito de você, até pela tua campanha no Botafogo, e quando aconteceu de você até ficar um tempo afastado para trabalhar fisicamente, como é que ficou então essa tua cabeça, esse momento que você viveu, essa situação toda, até esse momento hoje de voltar a jogar? Muito tranquilo, até porque eu fui muito consciente, né, de que eu não estava realmente bem fisicamente, e na conversa com o Márcio, né, que até então era o nosso treinador, nós
optamos aí por eu sair, né, do time e fazer um período um pouco mais forte de preparação. E quando eu estava nesse período de preparação, o Wagner chegou, conversou comigo, deu sequência aos jogadores que estavam jogando e eu tive que ter paciência aí para aguardar, né, o momento para poder jogar. E hoje surgiu aí a oportunidade. Eu acredito que o jogo foi bom, né, para todos nós ali que pudemos entrar e o resultado nos coloca aí novamente entre os 4 primeiros. E o jogo para você, Lúcio, como que você avalia? Acho que o jogo bom, né, o fato de você ter, por exemplo, jogadores leves, né, ao teu lado, como o Neymar, o próprio Paulo Henrique, facilita porque também, além de jovens, são jogadores inteligentes, né, o Santos jogou com uma formação um pouco diferente, com mais rapidez, e o fato de eu ser, né, um jogador de meio de campo que procura trabalhar para que esses jogadores possam atuar, acredito que assim foi boa a performance de toda a equipe. Lúcio, o grande jogador é avaliado muito nos grandes jogos e contra o Corinthians deve ser um grande jogo. Você pensa que essa partida contra o Corinthians pode te dar uma calma para trabalhar, mostrar para o torcedor que você é um jogador que pode corresponder às expectativas do torcedor e da diretoria, do treinador? Na verdade, nós aqui no Santos, né, temos aí a responsabilidade de fazer todos os jogos bem, né? E nós teremos aí no meio de semana um jogo pela Copa do Brasil que antecede o Clássico. Mas o Clássico, até pela questão aí de estar se definindo, né, os 4 primeiros colocados do Paulista, ele se torna ainda mais importante. E vamos esperar aí pela definição ao longo da semana, né, do Wagner para ver quem vai jogar. Mas acredito que qualquer um que for jogar sabe que o Clássico é um jogo diferenciado. E o Neymar, Lúcio, é um jogador diferenciado mesmo? A gente viu hoje no jogo, ele marcou um gol, mas você acompanha o dia a dia, treinamento, você percebe uma diferença nele? Eu não sei até se alguns recordam-se, né? Quando eu fui convidado para participar do Bem Amigos, eu tive a oportunidade de falar dele, né? E naquela ocasião já falei que realmente era um menino diferenciado, pela personalidade dele, pela categoria, e ele vem demonstrando isso ao longo das partidas que está atuando, e hoje, como titular, mostrou isso, e o tempo vai dar a ele esse ritmo e condição aí para que ele ainda cresça mais, e quem vem a ganhar com isso é o torcedor do Santos, é o Santos que está aí abrindo as portas para um atleta com tanta capacidade como ele. Obrigado, Lúcio Flávio. E o Neymar saiu diferenciado aqui, passou pela zona mista, essa área de entrevistas aqui, e não deu entrevista para ninguém. Passou cercado com 2 seguranças, estilo estrela do time mesmo, já virando ídolo do Santos. Estilo Ronaldo ele passou, com 2 seguranças. Lembrando que o Neymar aí tem 17 anos. Marcelo Barreto. Obrigado, Alexandre Oliveira. Passou ali mas pode não ter sido escolha dele também, né? Sabe o que é, Marcelo? Pode ter sido decisão. Já são 21h30, menor de idade não pode dar entrevista depois das 9 horas, então... Tem que ter autorização do juizado, Tem né? que ter autorização do juizado, então ele passou batido. Pode ter, eu concordo com o Marcelo, uma orientação superior. Pode não ter sido decisão dele, O né, garoto, gente? sabe, qual é o trato que ele tem com o microfone, com entrevistas? Um menino que... Mas a entrevista na beira do campo. Categoria de, o microfone ele trata mas bem. Mas na beira do campo tem um limitezinho, fala 10, 15 segundos. Ali fora... Não tem desculpa. Sei lá, eu não estou entrando no detalhe. Eu acho que não foi uma iniciativa dele, isso aí, eu concordo com o Marcelo. Faz o primeiro gol no profissional, é um jogador cercado por uma expectativa enorme, entendeu? Paparicado, porque ninguém criticou o Neymar até hoje para justificar esse tipo de atitude. Eu acho lamentável.